Boa tarde a todos. Mais um encontro nosso aqui. Hoje, dia 24 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma aula. O tema dessa semana que a gente está falando é sobre semelhança de triângulos, tá bem? E aí, reforçar com vocês mais uma coisa, né? Quando forem fazer as atividades, preferencialmente as para fazer depois da aula lançada, para poder ter conteúdo. A gente está fazendo antes, está se antecipando simplesmente pelo fato de fazer. Mas aí, quando faz as questões, não estão fazendo as questões certas, certo? Então, mais uma coisa para chamar a atenção, né? E aí, vamos falar sobre o tema de hoje, da aula, que é semelhança de triângulos, né? O que é o conceito de semelhança de triângulos, quais as formas, os tipos, né, de características que fazem a gente dizer que dois triângulos eles podem ou não ser semelhantes, né? Então, antes de mais nada, a gente vai lembrar o conceito de triângulos, né? E aí a gente sabe que triângulo é uma figura geométrica plana formada por três lados e, consequentemente, por três ângulos internos, tá bom? São esses três ângulos, esses três espaços. A gente pode classificar um triângulo de acordo com seus lados, bem como classificar um triângulo de acordo com seus ângulos internos, né? Quando a gente tem um triângulo com três lados iguais, ele é equilátero, os dois lados iguais, a gente chama, os três lados diferentes, perdão, a gente chama de escaleno, e de acordo com os ângulos, a gente também pode classificar os triângulos, mas como a gente pode chegar à conclusão que dois triângulos eles são semelhantes? A gente não usa o termo na geometria, na matemática, de serem iguais, né? Mas eles serem semelhantes, eles terem características em comuns. Eu posso ter um triângulo grande e um triângulo pequeno, mas eles serem formados pelo mesmo conjunto de ângulos, tá certo? E terem seus lados de forma proporcional. E isso faz com que a gente caracteriza dois triângulos eles serem semelhantes, tá certo? Então, a gente deve observar, né? Primeira coisa que a gente deve observar, os lados. E a outra coisa, os ângulos, tá bom? Então, quando a gente encontra dois triângulos que mesmo proporcionais, de forma proporcional, seus lados, né? Pode ter um triângulo maior ou menor, mas ele conserva determinadas propriedades, a gente diz que eles são semelhantes. Tá certo? Então, como caracterizar dois triângulos serem semelhantes? Vamos lá, para mais uma página. Por exemplo, se nós tivermos dois triângulos semelhantes aqui, bom, minha borrachinha aqui. Bom, tem dois triângulos que eles se parecem ali, só que somente pelo olhar eu não posso dizer que exatamente eles são semelhantes, tá certo? O que é que eu preciso levar em consideração? Vamos supor que nesse primeiro triângulo aqui, todos os lados eles medem 5 centímetros. O que é o exemplo de um triângulo equilátero, tá bom? E no segundo triângulo, a gente tem todos os lados igual a 12 centímetros, tá bom? Quais as características aqui que a gente tem? Primeira coisa, os lados, né? A gente conseguiu caracterizar dois triângulos que têm exatamente os mesmos lados.
e que esses lados eles são iguais, possuem o mesmo valor, tá bom? E se a gente olhar lado a lado, esses triângulos eles vão ter a característica de existir uma proporcionalidade entre esses lados. Por exemplo, eu vou pegar esse lado aqui maior, azul. Eu nem vou colocar azul, vou colocar amarelo. Vou colocar esse lado aqui amarelo. E eu pegar no triângulo maior 12 dividido por 5. Isso aqui vai dar aproximadamente, vai dar 2,4. Essa daqui é chamada de razão, né? A razão entre esses dois lados. Vou pegar esse lado vermelho, que está do lado de cá. 5 e 5, ou e 12. Eu pego o lado maior, 12 por 5, ele vai ter a razão 2, 4. Eu vou pegar esse lado verde e vou do maior para o menor, 12 quintos. Percebam que a razão que existe entre esses lados, a razão é exatamente igual, 2,4. Todos os lados, eles possuem a mesma razão. Ou seja, a gente tem como afirmar que esses triângulos, eles são proporcionais, tá bom? Em termos de lados. Professor, e os ângulos, eles vão ser também? Consequentemente, sim, né? Só pelo fato de ter os três lados iguais, a gente já consegue dizer que esses triângulos, eles são semelhantes. Então, são semelhantes. Só pelo fato de terem o primeiro, o segundo e o terceiro lado proporcionais, tá bom? Não é iguais, é proporcionais. Então, pelo caso LLL, ou seja, lado, 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 eles são semelhantes, sim. Tá certo? Professor, e os ângulos? Os ângulos também eles vão ser, consequentemente, todos iguais. Vou pegar o preto, a tinta preta aqui. A gente sabe que que num triângulo, a soma de todos os espaços, ou seja, os ângulos internos, eles têm que dar 180. É uma propriedade dos triângulos, já que ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos que existem também serão iguais. Se a soma dos três lados, né? Vou chamar aqui alfa, beta e gama. Se eu pego alfa, somo com beta e somo com gama, isso aqui vai dar 180 graus. Ok? Consequentemente, esse alfa, como eles são iguais, eu posso chamar alfa, que dá 3 alfa. 180 graus. Qual o número que eu vou multiplicar por 3 para dar 180? Só dividir 180 dividir por 3 dá 60 graus. Então, todos os ângulos aqui, eles são iguais a 60 graus. 60 graus, os ângulos internos, 60 graus e 60 graus. Tá bom? Consequentemente, aqui também, eles são todos iguais a 60 graus. Então, existem já duas formas de a gente reconhecer a semelhança entre triângulos. Primeiro, se todos os lados forem iguais. É o caso que a gente chama LLL. Outra forma de saber se todos os triângulos, se os dois triângulos eles são semelhantes, é reconhecer que os ângulos são todos iguais. Nesse caso aqui, a gente pode afirmar que também todos os ângulos são iguais. E aí a gente tem o caso ângulo, ângulo, ângulo. A. Então, a gente já tem dois casos aqui de semelhança, tá bom? Para poder afirmar que existe semelhança. Vou pegar agora dois triângulos distintos, tá bom? Aqui. Até usar outro lado aqui, para a gente reconhecer que não existe necessariamente
esses lados aqui, eles têm que ser exatamente, estarem na mesma posição para poder afirmar, tá bom? E aqui eu vou dizer que existe esse lado aqui, que vale 10, esse lado vale 12, esse lado vale 15, tá bom? Nesse aqui eu vou dizer que esse lado vale 5, esse lado vale 3 e esse lado vale 4, tá bom? Eu pergunto a vocês, esses dois triângulos, eles são semelhantes? Se a gente observar o caso lado, 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 né? Pergunta, eles são semelhantes? E aí vamos ver. Para eles serem semelhantes, a gente tem que ter a mesma razão sempre, ok? Nesse caso aqui, eu vou olhar para o maior lado. O maior lado aqui é 15 e o maior lado aqui é 5. Então, eu vou dividir 15 por 5 ou 5 por 15, não sei. Dividir 15 por 5. Essa razão aqui. Razão R. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a razão entre esses dois lados é 3. Vou pegar o segundo maior lado. Nesse caso aqui, vou até botar ele de vermelho. O segundo maior lado é 12. E aqui o segundo maior lado é 4. E vou calcular a razão que existe entre esse e esse, tá bom? Então, no primeiro eu tenho 12. E no segundo eu tenho 4. Aqui a razão vai ser igual a 12 dividido por 4, 3. Opa, vê que maravilha? A primeira razão é igual à segunda razão. Perfeito. Até o momento, a gente pode afirmar nada. Não posso dizer ainda que são semelhantes. Eu preciso saber se na terceira razão vai ter o mesmo valor, né? Aí eu vou pegar o verde aqui. Vou pegar o terceiro lado, que é o menor de todos, daqui, e o terceiro lado, que é o menor de todos, aqui. E vou calcular esta razão. A razão verde, vou pegar o 10 e dividir por 3. Opa, não dá um número exato, ele dá aproximadamente 3,33. Dá uma dízima, na verdade, né? Uma dízima periódica. Percebam, a razão que existe entre o primeiro e o segundo, a segunda lado, eles são iguais. Mas a razão entre o terceiro lado, os dois lados menores dos dois triângulos, não é igual. Consequentemente, esses triângulos, eles não são semelhantes. Tá bom? Não são semelhantes. Mais dois casos aqui. Tenho primeiro triângulo. É um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles que tem dois lados iguais, tá? Esse triângulo aqui tem esse lado igual a esse. E esse aqui é diferente. Vou pegar um bem grande agora. Também isósceles. Eu vou botar ele em outra posição, tá bom? Só para a gente não se preocupar com a questão de ter o mesmo formato, certo? Só por isso. Um tá em pezinho, o outro tá ali de lado. E aí eu quero saber se esses dois triângulos eles são iguais. Percebam que esses dois lados são iguais, esse aqui também. Por definição, num triângulo isósceles, se eu tenho dois lados iguais, os dois ângulos internos diferente do ângulo que os une, tá certo? Eles também serão iguais. Então, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Eu vou chamar esse ângulo de 45, ou 45 não, vou chamar ele de 70 graus. 70 graus aqui, 70 graus aqui, tá bom? E aqui,
os dois ângulos, que eles estão unidos, que eles são iguais, os dois ângulos, sem ser o que os une, eles também vão ser iguais. Só que aí eu digo que eles são iguais a 71 graus. Só por esse desenho aqui, a gente já sabe que eles não são semelhantes. Por que eles não são semelhantes? Por quê? Para que eles sejam semelhantes, além dos três lados iguais, eles vão ter que ter os três ângulos iguais. E não é o que aconteceu aqui. Aqui eu já percebi que os ângulos, dois ângulos, eles são diferentes. Né? Dois aqui valem 70, os dois valem 71. Então, eles não são semelhantes. Tá certo? Já podemos afirmar isso. Vamos supor que eu tenha ajustado. Ah, não, a gente fez a medição errada e agora eles medem 70 graus. Bom? Opa, se esses dois lados medem 70 graus, então a gente já pode afirmar que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Com toda a convicção. Lembre que a soma de todos os ângulos internos, eles têm que dar exatamente 180 graus, tá bom? Se eu já tenho 70 mais 70, dá 140. Para 180, esse ângulo daqui, esse outro ângulo interno, vale 40 graus. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Os dois ângulos internos já valem 70 cada um. 70 mais 70 vai dar 140. Para a gente completar os 180, que é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo, também aqui vai ter que ser 40 graus. Olha o caso aqui, 40, 40, 40, 70, 70, 40, 70, 70. Então, pelo caso ângulo, 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 a gente já pode afirmar que eles são semelhantes, sim. Tá certo? E qual o valor? Olha, se eu dissesse aqui, esse lado vale 8 centímetros. Vou botar aqui. Esse lado vale 8 centímetros. Consequentemente, esse lado também vale 8 centímetros, já que é um triângulo isósceles. Se esse lado aqui vale 16 centímetros, esse lado também vai valer 16 centímetros. Minha pergunta é, se esse lado vale 5 centímetros, quanto é que vale esse lado aqui? Esse ladinho A. Gente, olha a razão. Daqui para cá, a razão é 2. Eu tive que multiplicar por 2. Daqui para cá, eu tive que multiplicar por 2. Razão também é 2. Então, daqui para cá, eu tenho que multiplicar por quanto? Para que eles sejam semelhantes, para que eles continuem sendo semelhantes, a razão também vai ser 2. 5 vezes 2, 10 centímetros. Tá bom? E isso faz com que a gente acabe relacionando o caso do teorema da proporcionalidade, da semelhança dos triângulos, né? Então, a gente pode, com dois lados em um ângulo, descobrir se eles são semelhantes ou não. Nesse caso aqui, com dois ângulos e com um lado, também a gente descobriu que eles são ou não semelhantes, tá certo? Então, são casos de semelhança, né, que a gente costuma dizer. Os casos em que a gente consegue afirmar se os dois triângulos eles são ou não semelhantes. Então, na primeira opção, a gente tem o lado, lado, lado. Todos os lados iguais. Segunda opção, ângulo, ângulo, ângulo. Todos os ângulos iguais. No segundo, eu tenho que ter dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo que esteja ali entre eles, tá bom? Ou dois lados e um outro ângulo. Tá certo? Todos esses são dois ângulos e um lado. Tá bom? Dois ângulos e um lado e os unem ali. Se esses casos eles forem satisfeitos, então a gente tem dois triângulos ditos semelhantes. Tá certo? Se a gente pegar duas retas
Opa! Duas retas que elas estão unidas por um ponto em comum, certo? Duas retas ou duas semirretas que estão ligadas por um ponto em comum, e a gente começar a passar, de alguma forma, retas, e eu até vou marcar as retas paralelas, cortando, intersectando essas duas retas que eu peguei a priori, tá bom? São retas paralelas, só lembrando da definição, são retas que não importa onde, mas elas nunca vão se encontrar, sempre haverá uma mesma distância entre elas. Então, essa reta S, R, S e T, R, R, S e T, elas são paralelas. Lembrando, né, que a gente já viu isso na aula. Paralela a gente escreve assim, ó, com duas barras. R paralela a S e paralela a T. E a gente tem duas outras retas, que são A e B. A gente formou vários triângulos aqui, percebeu? Ó, a gente formou o triângulo A, B, C, um vértice em A, um vértice em B e um vértice em C. A gente formou o triângulo, deixa eu só anotar aqui, triângulo A, B, C. A gente formou o triângulo A, B, E, A, D, E. E a gente formou o triângulo só nesse desenho. A, F e G. F e G. De tal forma que, se elas são paralelas, todos os ângulos aqui que foram formados desse lado, eles são semelhantes. Vou chamar de alfa. Aliás, de beta. Vou chamar de A, o ângulo A de alfa, que está aqui no vértice A de alfa, o ângulo que está aqui no vértice B de beta, e esse ângulo do vértice C de gama. Então, todos os ângulos aqui que essa reta cortou, já que ela é paralela, eles vão ter a mesma medida. Teorema das retas paralelas que a gente já viu, né? Teorema de Tales. E esses ângulos aqui todos vão ser sigma. Pronto. Então, todos esses ângulos são iguais, todos esses ângulos são iguais. Se a gente olha para... Deixa eu ver aqui. Essa área daqui, ó, de ABC, esse triângulo aqui, vermelho, ADF, eles são proporcionais, ou eles são semelhantes. E esse ângulo, esse vermelho, vai ser semelhante ao azul, que vai até o ponto G e o ponto F. Eles também vão ser semelhantes. Consequentemente, o A e o D também, o menor, o amarelinho e o azul, eles também vão ser semelhantes. Então, todos esses triângulos formados, eles são semelhantes. E a gente tem que observar também isso. No exercício que está passado para vocês, que está lá disponível no Classroom, então, vocês têm aqui algumas questões de cunho teórico, saber quando os triângulos são semelhantes, o que é uma razão de semelhança, lembrando aqui, ó, razão de semelhança é justamente aquele valor que a gente encontra quando divide os lados que eles são considerados semelhantes,
E para que os triângulos eles sejam semelhantes, é necessário que a razão entre todos esses lados elas sejam proporcionais. Tá bom? Razão de semelhança. E aqui casos de... que a gente já diz que esses triângulos são semelhantes para você descobrir o valor, tá certo? Entre eles. A maioria, para também não confundir a cabeça de vocês, né? Estão colocados mais ou menos ali na mesma posição, justamente para enriquecer as ideias de vocês, tá certo? Então, tem um lado, descobrir qual é o valor do lado X, depois descobrir qual é o valor do lado Y. No caso da propriedade fundamental da semelhança de triângulos, ó, essa mesma coisa do que eu falei aqui há pouco, tá bom? Formou vários triângulos e todos eles são semelhantes, tá bom? Então, esse triângulo daqui acaba sendo semelhante ao do meio e acaba sendo semelhante ao maior. São 3 triângulos que a gente consegue ver aqui, né? Esse menorzinho com a base A, esse médio com a base B e esse maior com a base C. Também a mesma coisa. Caso aqui, ó, das retas que são paralelas, né? Então, mais uma coisa para se observar. É um exercício está bem simples e que vocês, com certeza, com essa explicação aqui, vocês conseguem resolver. Tá certo? Ficou alguma dúvida, Jean? Ficou não, professor. Beleza, então. Então, estou encerrando aqui, por esse momento, nossa aula, tá bom? E aí, dúvidas que tiverem, podem perguntar no privado, tá certo? E até o nosso próximo encontro na próxima terça-feira, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.